No episódio anterior, Ira disse para Orhun que ele mandou ela abortar o filho deles. No episódio de hoje, Orhun olha para Ira e diz: "O quê? O que você está dizendo?" Ira então diz: "Você não me deu essa ordem no passado? Você não se lembra disso? Você não se lembra de ter me pedido para abortar o nosso filho?" Orhun então diz: "Escute-me." Ira começa a chorar e diz: "O nosso filho seria nosso bebê. Que tipo de maldade foi essa? Para o seu próprio bem, é assim que você se consola quando lembra do que fez? Você me fez o maior mal de todos. Você não queria o nosso filho, você queria matá-lo. Você não tem consciência. Eu te odeio. Eu vou te odiar até o dia em que eu morrer." Ira então volta do seu delírio e Orhun está dizendo para ela: "Responda-me, me diga, você está bem?" Ira então olha para Orhun. "Eu não saí desse quarto." Orhun então se aproxima de Ira e diz: "Eu já te disse muitas vezes, você não está bem para trabalhar. Vá para sua casa e descanse um pouco." Ira então olha para Orhun e diz: "Você tem razão. Eu realmente não estou bem. Você tem razão nisso." Ira então sai do escritório de Orhun. Assim que ela chega no corredor, ela quase desmaia novamente. Ira então se segura na parede. E após alguns segundos, Meren aparece no corredor e corre para ver se Ira está bem. Meren então pergunta para Ira se ela está bem. Nesse momento, Orhun sai de seu escritório e começa a ver as duas. Orhun então diz para Meren que Ira não está bem e pede para que Meren fique com Ira. Meren então diz para Orhun que deu um analgésico muito forte para Ira e que deve ser os efeitos colaterais que estão deixando Ira desse jeito. Meren então ajuda Ira a chegar na cabana. Meren então começa a aferir a pressão arterial de Ira. Sarah está ao lado de Ira e está muito preocupada com sua mãe. Meren então diz para Ira que acha que a pressão arterial dela está normal, mas diz para Ira que se ela não estiver se sentindo bem, eles podem chamar o médico para ela. Ira então pede para que Meren não se preocupe, pois ela está bem, e diz para Meren que não há necessidade de chamar um médico. Meren então volta para a mansão. Sarah então pergunta para Ira se ela está bem. Ira tranquiliza a menina dizendo que está bem e diz para a menina que ela não está doente e que apenas precisa descansar um pouco. Ira então se deita no sofá junto com Sarah e Sarah começa a fazer carinho em Ira e diz para Ira que quando ela faz isso nela, ela se sente melhor. Ira então beija as mãos de Sarah e agradece a filha por todo o carinho. Segundos depois, Ira começa a se lembrar do momento em que a Fifi a levou à força ao hospital para que fosse realizado nela um procedimento de aborto. Ira então volta a seus pensamentos e fica muito triste com isso. Ela então olha para Sarah e sorri, pois graças a Deus o seu bebê está vivo. Ira então passa as mãos no cabelo de Sarah e diz: "Você é tudo para mim. Você é o meu presente de Deus." Ira então diz: "Vamos nos abraçar e dormir juntinhas?" Sarah então diz: "Sim, mamãe." Sarah então se deita ao lado de Ira e mãe e filha começam a descansar juntas. Ira então começa a se sentir triste, pois acredita fielmente que Orhun um dia não quis o bebê que ela estava esperando. Enquanto isso, Elif está muito triste, pois se sente culpada pelo desaparecimento do Senhor Arif. Azix fez uma busca aos arredores da casa onde eles moram, mas infelizmente não encontrou o Senhor. Azix então volta para casa e Azix começa a ligar para alguns conhecidos para perguntar se algum deles viu Arif andando pela rua. Azix então decide sair novamente para continuar procurando por seu pai. Elif diz para Azix que vai ir com ele, mas Azix diz para Elif que ela não deve sair de casa. Elif insiste e diz para Azix que ela deve ir procurar, pois parte do que aconteceu é responsabilidade dela. Azix olha bravo para Elif e diz: "Eu mandei você ficar aqui." Azix então acaba perdendo a paciência e permite que Elif o siga. Elif então começa a seguir Azix para ajudá-lo a procurar o Senhor Arif. Ira então pega no sono e após um tempo ela acaba acordando e assim que ela abre os olhos ela começa a ter uma visão de Orhun sentado na cadeira. Porém, quando ela consegue acordar de fato, na verdade quem está sentado na cadeira é Meren e não Orhun. Meren então pergunta para Ira como ela se sente. Ira então se levanta e diz que se sente muito melhor. Meren então conta para Ira que Orhun pediu para que ela ficasse ali com ela. Meren então diz para Ira que ela deveria ser atendida por um médico. Ira então diz para Meren que ela já disse que está bem e agradece Meren pela preocupação, mas diz que ela não precisa passar por uma consulta médica. Meren então acaba se certificando de que Ira está bem. Ela se levanta da cadeira, deseja boa noite a Ira e vai embora. Assim que Meren sai do quarto de Ira, Ira abraça Sarah e as duas voltam a se deitar no sofá.
Enquanto isso, Orhun está sentado no banquinho do jardim, muito triste por tudo que está acontecendo. Após alguns segundos, Merin vem conversar com Orhun. Merin então conta para Orhun que Ira já está um pouco melhor. E diz para Orhun que ela insistiu, mas Ira não quer ser consultada por um médico. Orhun então apenas faz sinal positivo com a cabeça. Merin então deseja uma boa noite a Orhun e vai embora. Orhun então começa a se lembrar do momento em que ele começou a tratar Ira mal e pediu para que ela refizesse seu café por diversas vezes no mesmo dia. E depois, no final, ainda disse para Ira que não queria beber o café. Orhun então volta aos seus pensamentos e diz para si mesmo que ele foi muito duro com Ira. E mesmo que ele tenha feito tudo aquilo para que ela pudesse se sentir confortável dentro da mansão e não quisesse ir embora, ele acredita que passou do ponto. Orhun então diz para si mesmo: ela está muito cansada. O dia amanhece e Zerrin chega na mansão. Assim que ela entra na mansão, ela acaba recebendo uma ligação de Daphne. Daphne pergunta para Zerrin onde ela está e por que saiu tão cedo assim de casa. E por que não a avisou que sairia. Zerrin responde que tinha uma reunião marcada com a Fifi para resolver assuntos que ficaram inacabados. Daphne então diz para Zerrin que não sabia que ela iria para a mansão e diz para Zerrin que Orhun precisava aprovar alguns documentos para ela. Zerrin então diz para Daphne que ela deve ligar para Orhun então e marcar um encontro com ele. E diz para Daphne que precisa desligar. Zerrin praticamente desliga na cara de Daphne. Assim que ela desliga o telefone, ela então diz para si mesma: preciso primeiro cortar algumas pontas soltas e depois vou casar você com Orhun. Zerrin então entra na mansão. Orhun está em seu escritório e após um tempo, Ira vem trazer o café para Orhun. Ira coloca Orhun em cima da mesa e diz: eu. No mesmo momento, Orhun também diz a palavra eu. Ira então diz: eu estou bem. Orhun então diz: eu preciso falar com você. E nesse momento, Ira também diz: eu preciso falar com você. Os dois então ficam se olhando por um tempo, pois por 2 vezes disseram a mesma frase ao mesmo tempo. Enquanto isso, Sultana está levando Zerrin para a sala da mansão. Porém, Zerrin diz para a Sultana que gostaria de ir ao banheiro para lavar as mãos. Sultana então deixa Zerrin sozinha no corredor. Zerrin ia entrar no banheiro, mas acaba ouvindo a voz de Ira. Zerrin então vai até o escritório de Orhun e fica espiando os dois através da porta que Ira deixou aberta. Ira então diz para Orhun que gostaria de explicar o motivo pelo qual ela estava agindo estranha no dia de ontem. Ira então diz para Orhun que o açúcar no sangue dela estava baixo, pois ela não está comendo direito. E diz para Orhun que ela acabou tomando um analgésico muito forte, porque estava com dor de cabeça. E diz para Orhun que tomou o analgésico com uma limonada que Merin tinha acabado de fazer. Nesse momento, Zerrin se dá conta de que foi Ira quem bebeu o remédio que ela tinha colocado na limonada para Daphne. Ira então diz para Orhun que Merin havia lhe avisado que o analgésico era muito forte, mas diz para Orhun que não poderia imaginar que o analgésico era tão forte assim. Ira então pede desculpas para Orhun por ter agido de forma tão estranha. Orhun então diz para Ira que os dois se conhecem há muito tempo e diz para Ira que ela não teve nenhum ato inadequado. Ira então faz sinal positivo com a cabeça para Orhun e ia sair do escritório dele, porém ela quase desmaia. Orhun então se levanta da cadeira e pega no braço de Ira e diz: você está bem? Ira então diz: eu estou bem. Zerrin fica com raiva da cena, como se Ira estivesse fazendo isso de propósito. Ira então diz para Orhun que acredita que essa tontura seja um dos efeitos colaterais do analgésico forte que ela tomou. Enquanto isso, Orhun fica olhando nervoso para Ira. Ele está muito preocupado com o estado de saúde dela. Ira então sai do escritório de Orhun e Zerrin corre para não ser pega por Ira. Zerrin então entra no banheiro e diz para si mesma: foi ela que bebeu a limonada. Droga, ela arruinou o meu plano. Enquanto isso, Elif e Azix continuam procurando por Arif, mas infelizmente eles não estão tendo sucesso. Azix recebe uma ligação de Gurbus. Azix pergunta para Gurbus se algum dos funcionários dele localizou o pai dele. Gurbus então diz para Azix que infelizmente ele não tem nenhuma novidade. Gurbus então diz para Azix que não conseguiu dormir essa noite, pensando aonde o pai dele poderia estar. Gurbus então diz para Azix que um pensamento veio na cabeça dele. Gurbus então diz para Azix que ficou pensando se Elif não deixou o pai dele sair de casa de propósito para se vingar por conta do que ele está fazendo com ela. Azix então não diz nada sobre esse assunto para Gurbus e apenas pede para que Gurbus ligue para ele caso tenha alguma notícia de seu pai. Gurbus então encerra a ligação. Ele então olha para Elif e diz: meu pai desapareceu por conta da sua negligência. Se alguma coisa acontecer com o meu pai,
Mas Elif interrompe Aziz e diz: se alguma coisa acontecer com seu pai, faça o que quiser comigo, pois eu vou merecer. Isso quebra Aziz completamente. Elif então diz: mas não podemos parar agora, precisamos tentar encontrá-lo. Aziz então deixa Elif falando sozinha e começa a andar na frente dela para continuar procurando por seu pai. Enquanto Aziz e Elif fazem de tudo para encontrar Arif, Susan está comendo morango sentada no sofá, feliz da vida. Susan então diz para si mesma que os morangos estão ótimos e que Arif não teve a chance de comê-los antes dela. E diz para si mesma que a paz da casa é ótima e que ela deveria ter deixado a porta da sala aberta antes. Após alguns minutos, a campainha começa a tocar. É a irmã Férida que ficou sabendo que seu Arif está desaparecido. Susan, psicopata, muda a afeição na hora e começa a fingir que está sofrendo pelo desaparecimento de seu pai. Irmã Férida diz para Susan que ficou sabendo da notícia e se oferece para ajudar no que for preciso. Susan agradece a ajuda e diz para a irmã Férida que está se sentindo muito mal e diz para a irmã Férida que não tem notícias de Arif desde ontem. Nesse momento, Elif, que estava com Aziz, chega sozinha na casa de Susan. Susan então olha para Elif e diz para a irmã Férida que Arif desapareceu por culpa de Elif. Irmã Férida pede para que Susan se acalme. Susan então diz para a irmã Férida que Elif deixou a porta da casa aberta e diz para a irmã Férida que por conta disso, Arif conseguiu sair da casa sozinho. Susan então diz para a irmã Férida que tudo o que aconteceu é culpa de Elif. Irmã Férida olha para Elif e percebe que a garota está muito triste. Irmã Férida então diz para Susan que com certeza Elif não fez isso porque quis e diz para Susan que tudo se trata de um acidente. E manda Susan olhar para Elif e ver o quanto Elif está triste por conta do desaparecimento de Arif. Susan então diz para Elif que se o pai dela não for encontrado, ela vai cortar os olhos dela. Irmã Férida fica chocada com a declaração de Susan. Ela então se oferece mais uma vez para ajudar no que for preciso, se despede de Susan e de Elif e vai embora. Enquanto isso, Zerrin e Afif estão conversando na sala da mansão sobre novos planos para a associação arrecadar mais fundos. Zerrin está sugerindo a Afif que eles devem aumentar o número de colaboradores. Afif acha ótimo a ideia óbvia de Zerrin. Minutos depois, Daphne chega na mansão. Afif convida a Daphne para se sentar com ela e Zerrin, mas Daphne diz para Afif que precisa conversar com Orhun, pois precisa que Orhun aprove alguns documentos para ela. Daphne então se despede de Zerrin e de Afif e vai direto para o escritório de Orhun. Sultana então avisa a Afif que o pessoal da construção está esperando por ela para que ela aprove algumas molduras da decoração. Afif então pede licença a Zerrin e diz para Zerrin que infelizmente precisa lidar com alguns assuntos da mansão. Afif então sai e deixa Zerrin sozinha na sala da mansão. Após alguns segundos, Ira vem trazer chá e bolachinhas para Afif e Zerrin, porém Afif já não está mais ali. Zerrin então diz para Ira que ela trouxe o chá errado, pois ela queria um chá de ervas. Ira então diz para Zerrin que trará o chá de ervas para ela imediatamente. Zerrin então pede para que Ira lhe sirva o chá no jardim. Ira então diz para Zerrin que vai preparar o chá de ervas para ela e que em breve levará o chá para ela no jardim, assim como ela solicitou. Assim que Ira sai do local, Zerrin diz para si mesma que Ira ainda não a conhece e diz: mas não se preocupe, Ira, você vai me conhecer, pois eu vou te mostrar quem eu sou. Enquanto isso, Daphne está em reunião com Orhun. Daphne pede para que Orhun aprove alguns documentos para ela. Orhun analisa os documentos e diz para Daphne que está aprovado e diz para Daphne que ela fez um excelente trabalho. Daphne então diz para Orhun que eles já resolveram esse problema e que na verdade foi fácil. Ela então olha para Orhun e diz: mas e os outros problemas que são mais difíceis, você conseguiu resolver? Orhun então diz para Daphne que realmente a situação dele com Ira é uma situação complicada, mas diz para Daphne que agora ele está em missão de paz. Daphne então sorri para Orhun e diz: estou feliz por você, que bom que você entendeu. Nesse momento, Erhan entra no escritório de Orhun com alguns documentos nas mãos e diz para Orhun que ele precisa assinar. Orhun então diz para Erhan que vai ler primeiro os documentos e somente depois ele vai assinar. Daphne então diz para Orhun que já precisa ir. Ela se despede de Orhun e vai embora. Enquanto isso, Aziz vai conversar com Gurbus no escritório dele. A irmã de Gurbus também está lá. Aziz pergunta para Gurbus se ele tem alguma notícia do pai dele. Gurbus responde que não. Gurbus diz para Aziz que ele deve ficar despreocupado, pois os funcionários dele estão todos procurando pelo pai dele.
Askis então sai do escritório de Gurbus e está voltando para sua casa quando é alcançado pela irmã de Gurbus. A irmã de Gurbus então diz para Askis que não sabia que o pai dele tinha desaparecido e diz para Askis que sente muito pelo pai dele e que espera que ele consiga encontrá-lo o mais rápido possível. E diz para Askis que se houver alguma coisa que ela possa fazer, ela está à disposição. Askis apenas diz, não. Desculpa. A irmã de Gurbus então diz, podemos colocar as fotos de seu Arif nas redes sociais para que as pessoas possam saber que ele está desaparecido. Askis então olha para ela e apenas faz sinal positivo com a cabeça e vai embora. Ela então corre de novo atrás dele e diz, Askis! E diz, aquela garota tem alguma coisa a ver com isso? Meu irmão me disse que sim. Askis então diz, sobre o que você está falando? A irmã de Gurbus fica em silêncio, com medo de Askis. Askis então diz, não foi assim que aconteceu. Não é culpa de Elif, mas vá embora, pois eu não quero te chatear. Askis então vai embora e a irmã de Gurbus fica parada lá no meio da rua. Zerrin está no jardim da mansão. Após alguns minutos, Ira vai levar o chá de ervas para ela. Ira precisa subir a escada, porém Ira continua muito tonta por conta do analgésico e do remédio que estava na limonada que ela tomou. Ira tem muita dificuldade para subir a escada e quando ela chega no topo da escada, ela perde totalmente o equilíbrio. Zerrin acaba percebendo. Ela então vai ao encontro de Ira e diz, cuidado, você vai cair. Zerrin consegue segurar as mãos de Ira. Poderia evitar que Ira caísse. Mas Zerrin olha para Ira com maldade e acaba empurrando Ira. E Ira acaba rolando a escada abaixo. Quando Zerrin vê Ira no pé da escada completamente desacordada, ela começa a sorrir. Há muitos psicopatas nessa novela. Eu só queria deixar isso bem claro. Após alguns segundos, Zerrin dá a louca e começa a gritar pedindo ajuda. Enquanto isso, Askis já chegou em sua casa e está falando ao telefone com um funcionário de Gurbus, perguntando se ele tem alguma notícia de seu pai. Mas infelizmente esse funcionário de Gurbus não tem notícia sobre o pai dele. Elif observa Askis de longe e fica muito triste ao perceber que Askis está muito preocupado com seu pai. E se sente culpada, pois na cabeça dela ela é culpada pelo desaparecimento de Arif. E a pessoa que de fato é culpada tá cagando e andando. Mas Susan precisa manter o seu papel de irmã, acolhedora e super preocupada e boa pessoa. Ela então se aproxima de Askis e diz, irmão, me diga por favor que eles têm alguma notícia do nosso pai. Me diga que eles o encontraram. Askis então olha para Susan e apenas faz sinal negativo com a cabeça. Susan então começa a dizer, oh papai. Agora quem sabe o que está acontecendo com ele? Não sei se ele está morto ou vivo. Oh papai. Nesse momento, Askis acaba recebendo uma outra ligação. Assim que Askis atende o telefone, um dos funcionários de Gurbus diz para ele que Arif foi visto em um ponto de ônibus às 7h45, indo para o norte. Askis pergunta se o pai dele está bem. O funcionário de Gurbus diz para Askis que não sabe se ele está bem no momento, mas que viram ele pegando o ônibus. Enquanto isso, Orhun pega Ira no colo e leva ela para o sofá do quarto dele. Ira já está acordada e diz para Orhun que isso não era necessário, mas Orhun nem escuta Ira e acomoda ela no sofá do quarto dele. Segundos depois, Daphne, Zerrin e Erhan entram no quarto atrás de Orhun. Erhan está tentando entrar em contato com o médico. Zerrin se aproxima e diz, eu ainda estou tremendo de choque pelo que aconteceu. Eu tentei te alcançar, mas não consegui. E infelizmente você caiu. Zerrin diz isso olhando para Ira e Ira fica olhando assustada para Zerrin. Orhun então se vira para Erhan e pergunta se ele conseguiu entrar em contato com o médico. Erhan diz para Orhun que não está conseguindo localizar o médico da família. Orhun então olha bravo para Erhan e diz, continue tentando, consiga um médico o mais rápido que você conseguir. Erhan então diz, sim senhor, Sr. Orhun, e sai do local. Assim que Erhan sai, Sultana e Afif chegam no quarto. Afif pergunta para Orhun por que Ira está deitada no sofá do quarto dele. Afif então pede para que Sultana ajude Ira a ir para suas dependências. Mas Orhun manda Sultana ficar onde está, pois ele trouxe Ira para o quarto dele, pois não queria que Sarah ficasse com medo do que aconteceu com sua mãe. E diz para Afif que Ira vai ficar no quarto dele até que o médico venha examiná-la. Afif fica lá com aquela cara dela de quem tá tendo um derrame. Orhun então olha para Ira e diz, você está com dor? Ira então responde que está um pouco. Orhun então começa a levantar o braço de Ira e pergunta, está doendo se eu faço assim? Ira então começa a reclamar de dor e é possível perceber que de fato Ira se machucou. Ira fica olhando assustada para Zerrin, mas em nenhum momento Ira diz nada e também
ela não tem nenhuma lembrança, então talvez Ira realmente não se lembre de que foi Zerrin que jogou ela da escada. Após algum tempo, Ira, como sempre, tenta se levantar do sofá de Orhun para voltar ao trabalho. Orhun então diz: o que você está fazendo? Ira então diz: eu preciso sair daqui, eu estou bem. Orhun então diz para Ira que ela não está bem e diz para Ira que ela não deve se mexer. E diz para Ira que em breve um médico virá examiná-la e que até lá ela deve ficar imóvel. A Fifi tá tendo realmente um AVC vendo toda essa cena de Orhun, muito preocupado com Ira. Orhun então pergunta para Ira o que aconteceu. Ira então começa a dizer que estava tonta. Zerrin, com medo de que Ira se lembre de alguma coisa, entra no meio da conversa e diz: tudo aconteceu muito rápido, aconteceu em segundos. Após alguns segundos, Erhan entra no local e diz para Orhun que o médico da família não foi localizado, mas diz para Orhun que o Dr. Seihun veio substituí-lo. Dr. Seihun então entra na sala para a atenção de todos. Assim que o Dr. Seihun entra na sala, a Fifi termina de ter o seu derrame. Ira, que já estava tonta, fica ainda pior. E Orhun fica ali olhando para a cara dos dois sem entender muito bem o que está acontecendo. O Dr. Seihun então cumprimenta a todos e Orhun cumprimenta o Dr. Seihun. Orhun então agradece a rapidez do Dr. Seihun em vir atendê-los. O Dr. Seihun diz para Orhun que já estava próximo do local quando foi notificado e que veio o mais rápido que ele pôde. Nesse momento, Ira começa a olhar para o Dr. Seihun e começa a se lembrar do momento em que a Fifi a levou à força para o hospital para realizar um aborto, mas na ocasião, o Dr. Seihun teve piedade dela e deixou ela ir com o bebê na barriga. Ira então volta de seus pensamentos e continua olhando pasma para o Dr. Seihun, e Orhun acaba percebendo toda a atenção da sala, mas ele não imagina o que está acontecendo. E ele tá meio tapado mesmo nas últimas temporadas, ele não ia perceber mesmo. A Fifi então começa a se lembrar do momento em que Ira implorou para que ela não retirasse o bebê de sua barriga. Dr. Seihun começa a se lembrar do momento em que ele se opôs ao aborto da criança, pois a mãe da criança não estava consentindo com o procedimento. Ele também começa a se lembrar de que a Fifi o ameaçou, pois houve um tempo em que ele precisou da ajuda dos Dermihali e os Dermihali o salvou da máfia turca. E por conta disso, ele aceitou realizar o procedimento de aborto em Ira. Mas quando chegou na sala, ele não realizou o aborto e deixou Ira ir embora com o bebê. Todo mundo volta de seus pensamentos e fica um olhando para a cara do outro com cara pasma.